Você já se perguntou em algum momento se você era considerado uma boa pessoa? O que te torna uma boa pessoa? Por que nos sentimos culpados quando cometemos algum erro e magoamos alguém? São esses conceitos e dúvidas que Nietzsche aborda em seu livro Genealogia da Moral, que hoje usarei como base para esse vídeo. Olá, eu sou o Maldaner e bem-vindos ao meu canal. Para podermos responder as perguntas iniciais e outras possíveis, devemos voltar ao passado e ver como era a vida na Idade Média. A Idade Média era dividida principalmente entre duas classes sociais, a nobreza e a plebe. A nobreza, como sabemos, era detentora de grande poder, possuindo dinheiro e terras. A plebe, por sua vez, era subordinada aos nobres, respondia a eles e grande parte ganhava seu sustento através de trabalhos braçais. Por se tratar praticamente da classe dominante, a nobreza ditava como deveriam ser feitas as coisas, qual era a forma ideal de se proceder mediante a diferentes situações. Tendo isso em mente, não é difícil perceber que com isso começa a se formar a cultura, a moral e os costumes. Surgem os significados de certo e errado, bom e mal. A nobreza, gente, ela acaba ganhando muito com os costumes que ela própria criou, e de forma alguma é algo difícil para ela seguir essas normas. Por exemplo, a nobreza ela pode acabar criando uma lei, um costume, no qual é considerado heraldo roubo. Para ela é fácil seguir essa norma, uma vez que ela já possui o dinheiro suficiente e não precisa do roubo para sobreviver, ou seja, por ela ter o dinheiro, ela não precisa fazer o roubo, e ela só tem a perder com o roubo, porque geralmente quem é roubada é ela, por ter justamente esse dinheiro. A plebe, por sua vez, tem menos dinheiro e acaba por consequência disso passando mais fome e usa o roubo de alimentos ou moedas como forma de sobreviver e não morrer de fome, fazendo roubo desses alimentos ou moedas principalmente da nobreza, porque a nobreza é a detentora do material e dos itens e quando acontece isso, a plebe é considerada ruim pela nobreza, uma vez que ela não é capaz de seguir as normas. As normas, no caso, que a nobreza criou. A nobreza, por sua vez, se considera boa, uma vez que ela segue as regras que ela própria criou. A plebe, por sua vez, ela vai considerar a nobreza ruim, porque ela pune aqueles que cometem o roubo e outros hábitos proibidos, algo que para eles pode ser considerado bom, já que garante a sobrevivência da plebe. Vocês conseguem perceber como toda essa coisa funciona? Bom, eu vou estar citando um trecho que o Nietzsche ele escreve no livro e eu acho que vai servir bem para resumir para vocês. Que as ovelhas tenham grande rancor das aves de rapina não se surpreende, mas não é motivo para censurar ao fato de as aves de rapina pegarem as ovelhinhas. As ovelhas dizem entre si: essas aves de rapina são más, e quem for o menos possível ave de rapina e seu oposto, ovelha, esse não deveria ser bom? Então percebem como surge esse conceito de bom e ruim. São interesses diferentes, e a partir disso, desses reforços, que se cria esses conceitos de bom e de ruim. Já as aves de rapina dizem: nós nada temos contra essas boas ovelhas, pelo contrário, nós as amamos, nada mais delicioso que uma gorda ovelhinha. Para as aves de rapina, por exemplo, elas não estão fazendo nada errado nesse sentido, porque elas têm o costume dela, o costume delas, a moral delas, que não é errado tá caçando as ovelhas, mas para as ovelhas é algo errado, então elas vão considerar apenas o que é ovelha como bom. Qualquer coisa que seja oposto disso, sendo uma ave de rapina, um lobo, vai ser considerado ruim. Então, em outro momento tem uma outra frase que também ajuda a explicar esse conceito de bom e de ruim. Se os oprimidos, ultrajados, exortam uns aos outros com a vingativa astúcia da impotência, abre aspas, sejamos outra coisa que não os maus, sejamos os bons, e bom é todo aquele que não ultraja, que a ninguém fere, não ataca, que não acerta contas, que remete a Deus a vingança, que se mantém na sombra como nós, que foge de toda a maldade e exige da vida pouco como nós, os pacientes, humildes, justos. Então percebam, eles se consideram bons
por eles estarem não fazendo a mesma coisa que os nobres, por exemplo, que é tá atacando, que é tá ultrajando os outros. Então a plebe, nesse sentido, ela se considera boa por ela não fazer essas coisas que a nobreza faz. Mas aí Nietzsche tira um sarro disso, dizendo, abre aspas, nós fracos somos realmente fracos, convém que não façamos nada para o qual não somos fortes o bastante. Então ele acaba tirando sarro nesse sentido, porque é como se a plebe realmente ela se considerasse boa, mas se tu for ver de fora, não, eles apenas estão sendo fracos, porque eles não estão fazendo nada para ir contra aquela situação. Eles simplesmente aceitam e remetem a Deus a vingança. E aí que entra a questão do ideal ascético, que é tu tá negando os prazeres agora, tu tá internalizando eles para ganhar depois. Isso é uma coisa que eu vou citar logo mais. Então, essas frases que expus aqui, elas basicamente vão estar resumindo minha fala, pode, se vocês puderem olhar depois de novo o vídeo, se não entenderam algum trecho, mas vocês vão ver que basicamente elas explicam o que eu expliquei antes. Então, gente, depois, no avançar do livro, por existirem esses conceitos de bom e de ruim, vai ser escrito sobre a culpa e a má consciência. E o que é a culpa e a má consciência? A má consciência, a culpa, elas surgem como se a partir do momento que eu fizer algo que é considerado errado pela moral dominante, as pessoas elas vão me fazer sentir culpado. Então Nietzsche até menciona em outro livro que não se deve mais proteger os fracos dos fortes, mas sim os fortes dos fracos, porque os fracos, quando o forte vai lá e faz algo que vai contra aquela moral dominante, ele é considerado errado. As pessoas vão fazer aquilo para aquela pessoa que foi além, que pensou fora da caixa, que foi além da moral dominante, elas fizeram essa pessoa se sentir culpada, e ela nunca mais vai fazer isso. Então por isso que ele diz, a gente tem que proteger os fortes dos fracos. E os fracos pro Nietzsche é aquelas pessoas que ficam tem esse costume de rebanho, essa coisa de rebanho. Então, por a gente não estar externalizando os nossos desejos, a gente vai acabar internalizando eles, que é o oposto. Então, a gente internaliza os nossos desejos porque eles vão ter consequências negativas, vai causar a raiva e o ressentimento. Por exemplo, eu não vou roubar para não ser preso, mas esse ressentimento ele vai se acumulando porque a pessoa tem aquele impulso dentro dela, aquela pulsão de roubar, mas ela não vai externalizar, ele não vai deixar essa válvula se abrir para ele justamente não ter uma consequência negativa, que seria ser preso. Ainda citam que a questão da igreja vai surgir nesse sentido para exercer o controle sobre essas pessoas, dizendo que se elas se comportarem mediante o interesse das leis e da moral, a pessoa irá ter seu lugar reservado no paraíso. Então, surge o clero, a igreja, como uma forma de controle das pessoas, para as pessoas não estarem externalizando. E ele dá um motivo para as pessoas não externalizarem. Eles dizem que se você for uma pessoa boa e você seguir os interesses das leis e da moral, você vai ter um lugar no paraíso reservado. E a partir disso que surge o controle. Mas aí as pessoas vão guardando aquele ressentimento e muitas acabam explodindo, acabam se sentindo mal, acabam gerando uma má consciência. Então, recapitulando tudo o que eu disse, se tem algo que eu posso afirmar é que conceitos de bom e mal não existem. O que existem são interesses dominantes e subordinados. Existem pessoas que têm interesses diferentes dos meus e nem por isso aquele interesse vai ser ruim. Por exemplo, vou citar um encontro. Me atrasei pro encontro. Naquele dia a pessoa pode ficar chateada por eu ter me atrasado pro encontro. Ela vai achar que eu fui ruim, que eu me atrasei pro encontro porque eu sou ruim. Mas eu poderia me atrasar outro dia, em outra situação, e ela poderia achar bom, porque ela precisava de um tempo para ela. Então percebam quão subjetivo é essa questão dos interesses e dos conceitos de bom e de ruim. Bom,
pessoal, de forma resumida é isso. Eu trouxe um pouco de filosofia hoje pra vocês, um pouco além das gameplays aí, vou estar lançando mais algumas no canal aí nos próximos dias. Sobre esse vídeo eu espero que tenha sido possível pensar e obter insights positivos nesse sentido. E espero também que tenham gostado do vídeo, porque eu trouxe a intenção aqui pra vocês justamente da gente tá abordando essa questão de bom e mal, porque eu vejo muitas pessoas engessadas que disciplina não sei o que e moral e cara, mas isso, se a gente for ver da perspectiva de Nietzsche, isso não existe. São conceitos, mais uma vez, conceitos criados pela humanidade a partir de diferentes interesses. Mas por fim acaba sempre o interesse dominando, prevalecendo sobre os subordinados. Bom, como eu já comentei, espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal.